Então vamos agora para a questão 4, que não é questão 8, assim, e além do mais é 4 na minha sequência aqui, né? A sequência que eu tenho aqui. Pode ser que para você esteja diferente, mas para mim sendo a quarta questão que eu estou gravando hoje. Então veja, a tabela abaixo apresenta a quantidade em gramas por mol. Olhe só, gramas por mol. Veja, vamos aprendendo essas unidades. O que é isso aqui? Grama por mol. Grama por mol é o que a gente chama de massa de um mol, ou então massa molar, tá certo? É a massa molar de cada uma. Então essa tabela de gramas por mol de várias substâncias, então aí vem um comando aqui, né? Vamos analisar, veja. Então aqui ouro, o ouro, que é o elemento ouro, né? Ele vai ter 197 gramas para cada mol. Veja como eu leio, gramas para cada mol, para cada 1 mol, certo? E aí vai, o HCl, 36,5 gramas para cada 1 mol, o ozônio, 48 gramas para cada 1 mol de ozônio, e aí essa substância orgânica aqui, C5H12 gramas para cada 1 mol, e a água 18, quer dizer, 72 gramas para cada 1 mol, e a água 18 gramas para cada 1 mol. E aí lembre-se da questão anterior, certo? À medida que você vai fazendo questões de química, você vai ficando esperto, né, com relação a essas coisas que vão se repetindo. Veja só, já que essa gramagem aqui, né, mol em grama, para cada 1 mol de cada uma dessas substâncias, vamos analisar aqui a pergunta que ele faz. Se você fizer a comparação de massas iguais, se eu fizer a comparação de massas iguais dessas substâncias, aqui apresenta maior número de mols é qual? De moléculas, né? Aqui apresenta o número maior de moléculas é qual? Veja, quem é que apresenta o número maior de moléculas? É aquela que tem o maior número de mols, certo? E todas elas têm um mol. Olha, 1 mol de ouro aqui, 1 mol de ouro vai ter 197 gramas. Lembra da dúzia? Uma dúzia de melancia tem mais massa do que uma dúzia de banana, né? Aqui, no caso desse aqui, vai ser 1 mol. Essa massa de ozônio vai ser 1 mol. E essa massa dessa substância orgânica que eu não sei qual é, vai ser 1 mol. E a massa de água vai ser 1 mol. Então, para cada um dessas substâncias aqui, cada uma dessas massas, certo? Vai ser 1 mol de cada uma dessas substâncias. Tá ok? Então, vamos ver se você entende. Você já sabe que o mol é uma quantidade, né? Como se fosse a dúzia, né? E que aí a dúzia de uma melancia vai ser maior do que a dúzia de banana, a massa, né? A massa de uma dúzia de melancia, que vai ser uma ruma de coisa, precisa de uma carroça para carregar, né? Vai ser maior do que a massa de banana. Então, logo, né? É igual em quantidade de mol, mas é diferente em quantidade de massa, certo? E aí eu vou analisar o seguinte, eu vou dizer o seguinte, comparando as massas iguais, eu vou ter que comparar a massa igual, só que as massas aqui estão diferentes, certo? Essas massas aqui estão diferentes, né? E eu vou comparar massas iguais. Para facilitar, eu vou pegar a massa menor que tem. Então eu vou dizer que eu tenho 18 gramas, certo, de água, 18 gramas dessa substância aqui, 18 gramas de ozônio, 18 gramas de HCl, e 18 gramas de ouro, certo? Então ele quer saber, olha, as massas dessa substância que apresenta maior número de moléculas. Tem maior número de moléculas a que tiver o maior número de mols, né? Porque para cada 1 mol vai ser 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá certo? Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que todas elas têm 18 gramas, certo? Então vamos analisar. Aqui, a água, que tem 18 gramas, ela vai ter 1 mol, certo? E o 72? Aqui, essa substância orgânica daqui, ela tem 1 mol quando ela tem 72 gramas, não é assim? Quando ela tem 72 gramas, ela tem 1 mol, né?
Mas quando ela tem 18 gramas, ela tem menos de 1 mol. Então essa daqui vai ter menos de 1 mol, certo? E aí o ozônio? Vamos apagar essa bagaceira aqui. E aí no caso aqui o ozônio. Veja, o ozônio, ele tem 1 mol quando ele tem 48 gramas. Mas se ele tiver 18 gramas, lembra que todos eles agora eu adotei como massa igual a 18 gramas, mas se ele tiver 18 gramas, né, ele vai ter menos de 1 mol, claro, né, porque ele tem 1 mol quando ele tem 48, né? Essa substância orgânica aqui tem 1 mol quando ela tem 72, mas se ela tiver 18, ela tem menos de 1 mol. E aí vamos aqui para o HCl. E aí a coisa vai ficando mais complicada ainda. Quer dizer, não em relação a esses dois aqui. Veja só, quando o HCl tem 36 gramas, ele tem 1 mol. Então, quando ele tem 18, ele tem menos. Certo? E ainda mais o ouro. O ouro, quando tem 197 gramas, ele tem 1 mol. Né? Mas, quando ele tem 18 gramas, ele tem muito menos que 1 mol. Porque 1 mol é 197, certo? Então, 18 vai ser muito menos que 1 mol. Vamos repetir de novo a lógica. Repetir novamente aqui a lógica. Vamos apagar até aqui. Vamos apagar isso aqui. Vamos repetir novamente a lógica. Quem tem mais moléculas é quem tem mais mol, né? A gente já sabe, quem tem maior quantidade de mol. Então, aqui ele diz o seguinte, ó, massas iguais. Eu vou adotar como massa igual a massa 18 gramas. 18 gramas. 18 gramas. 18 gramas e 18 gramas. Então, quem é que vai ter mais moléculas aqui? Claro que vai ser a água. Por que, professor, vai ser a água? Porque a água tem 1 mol de moléculas, certo? Como assim? Ela tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quer dizer, partículas, conjuntos, moléculas, certo? Sim, professor, mas os outros? Todos os outros têm menos de 1 mol. Como é que eu sei, professor, que todos os outros têm menos de 1 mol? Porque, olha, o C5H12, ele tem, eu acho que é sacarose aqui, o C5H12, ele tem 72 gramas, e aí com 72 gramas ele tem 1 mol. Então, se ele tem 1 mol com 72 gramas, com 18 ele vai ter menos. Então, se ele tem menos de 1 mol, ele tem menos moléculas do que a água, que tem 1 mol completo, né? Ora, o ozônio, ele tem 1 mol quando ele tem 48 gramas, mas se ele tiver 18 gramas, ele tem menos de 1 mol, portanto, menos do que a água, que tem 1 mol, né? O HCl, ele tem 1 mol com 36,5 gramas, né? Portanto, se ele tiver 18 gramas, se for uma porção de 18 gramas, ele vai ter menos de 1 mol, porque 1 mol são 36,5. Então, se ele tem menos de 1 mol, logo, ele tem menos moléculas do que a água, porque a água tem 1 mol. E o ouro, pior ainda. Ora, se o ouro ele tem 1 mol quando ele tem 197 gramas, ao estar com 18 gramas, né, ao ter uma porção de 18 gramas de ouro, né, ele vai ter menos de 1 mol. Por quê, professor? Porque 1 mol para o ouro é 197 gramas e não 18. Então, se ele tem menos de 1 mol, logo ele vai ter todos eles, né, tanto o ouro como o HCl, como o ozônio, como esse que eu chamei de sacarose, pode ser que não seja, pode ser que seja glicose, e eu esqueci, eu acho que é a glicose. E aí, a água é a única que vai ter 1 mol quando tem 18 gramas, né? Então, todos eles, quando tem massa igual, quem vai ter maior número de moléculas vai ser a água, então, a alternativa, letra E aqui. Espero que você tenha compreendido, certo? Que é uma questão só de lógica, não é nem questão de conta. Você vê esses números todos aí, mas não é questão de estar fazendo conta, certo? É questão só de lógica, né? A água, ela tem 18 gramas, 18 gramas foi a massa igual para todos que eu adotei. Então, se tiver uma amostra de 18 gramas de todos eles, quem tem a maior quantidade de mol é a água, portanto, ela tem a maior quantidade de moléculas, certo? Vamos lá para a próxima.